Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 7. Esse texto está inserido a primeira carta às igrejas, né? As 7 igrejas que receberam cartas. Há um tempo atrás eu preguei sobre esse texto aqui, que na verdade eu falei com os irmãos sobre as 7 igrejas ali do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia para a qual foram escritas essas cartas. E hoje, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, por conta de tudo que nós estamos vivendo, irmãos, eu resolvi falar desse texto com os irmãos, para que a gente possa ter um entendimento maior sobre isso e sobre aquilo que nós estamos vivendo nesse período, né? Do 1 ao 7 eu vou ler. Ele vos deu vida, estando vós, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Eu não lembro, acho que se eu falei Efésios é porque a primeira carta do Apocalipse capítulo 2, né, é para os Éfesos, né, para a cidade de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe em nossas vidas. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor guarde a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossa nação, as autoridades constituídas, Senhor. Em nome de Jesus, venha com a tua boa mão sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. Clamamos a ti pelas tuas misericórdias e pelas tuas bênçãos e pela cura que vem do Senhor. Clamamos a ti, Senhor, por nossa nação. Meu Deus, que essa palavra nessa noite venha reacender em nossos corações aquilo que recebemos de ti, o teu amor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, irmãos? Como eu disse no início, esse texto aqui, ele é um texto, claro, obviamente, de uma das 7 cartas que foi escrita às 7 igrejas. E são 7 igrejas independentes, né? Cada uma com seu próprio problema, cada uma com seu próprio pastor. Quando ele diz aqui no começo, aqui no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, ele está falando ao pastor, ao líder da igreja em Éfeso, tá? Então aqui ele já se identifica também. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, né? Aqui ele está falando a referência a Jesus, aquele que tem em sua mão direita as 7 estrelas e que manda no meio dos seus candeeiros, dos 7 candeeiros que são naquele momento ali fazendo ligação com as igrejas, tá? Então, essa igreja de Éfeso é uma igreja que recebeu bastante elogio. Essa é uma igreja que era uma igreja pujante, era uma igreja ativa, e era uma igreja que tem algo, e que eu vou falar aqui para os irmãos, que inclusive Paulo
quando escreveu a Timóteo, que era pastor ali em Éfeso, falou bastante de amor. Por quê? E eu vou explicar isso para os irmãos. Porque era uma igreja que buscou bastante conhecimento. Era uma igreja que tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Mas, como nós mesmos lemos aqui, uma igreja com muito conhecimento, com muita teologia. Nós vimos aqui que eles colocaram à prova aqueles que chegavam, eram falsos mestres, falsos apóstolos. Eles colocavam essas pessoas à prova e essas pessoas tinham que sumir, porque eles conheciam da palavra de Deus. Mas, a despeito de tanto conhecimento da palavra de Deus, também se esfriaram no amor. O conhecimento trouxe o esfriamento. E isso acontece com muitas pessoas. Eu falo como teólogo, por exemplo, são tantas pessoas que fazem teologia e perdem assim a chama do amor em Cristo Jesus. Viram críticos. Toda a pregação, ele critica pontos da pregação. A música que ele ouve, que é cristã ou gospel, como dizem, ele encontra pontos naquela canção que não deveriam ser cantados porque não condiz com a palavra de Deus, mas a pessoa deixou de entender o que foi que o Espírito Santo falou no coração daquela pessoa quando estava escrevendo aquela canção. Tem canções que são totalmente contrárias àquilo que fala a palavra? Claro que tem. Mas por conta deste esfriamento, muitas pessoas não querem nem saber o que o escritor ou o que o cantor estava passando. Não condiz com a palavra. É só retidão. Eu conheço a palavra, eu conheço bem. É assim que era o pessoal de Éfeso. Tanto que está aqui no texto, eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Eles tinham conhecimento da palavra, mas a despeito desse conhecimento, aconteceu o esfriamento, um distanciamento da palavra de Deus. Aqui no versículo 3, olha só no versículo 3, Jesus elogia várias qualidades na igreja de Éfeso. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu amor, e não deixastes esmorecer. Eles não se deixaram esmorecer por conta de provas ou por conta de algo de ruim que aconteceu. Eles continuaram firmes na presença do Senhor. Olha aqui, ele falou primeiro de perseverança, né? Labor e esperança. Deus quer que seus servos sejam assim, dedicados e que não desistem. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 4. Tiago capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Temos que perseverar, irmãos. Talvez você esteja passando por um momento difícil, ou por conta de tudo que está acontecendo, vai batendo um desânimo em ti. Pastor, eu estou desanimado de tudo, eu estou desanimado do mundo, eu estou desanimado de tudo que está acontecendo. Agora que eu estava erguendo um pouquinho, agora que eu estava reerguendo, agora que eu estava começando a ganhar um dinheirinho de novo, porque eu passei um tempo parado, e agora eu comecei a ganhar de novo nós vamos fechar tudo. Persevere, irmão. Persevere, não desista, pois o Senhor é contigo. Perseverança. Jesus mesmo falou da importância da perseverança diante da perseguição. Olha lá em Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus capítulo 10, versículo 22. O próprio Cristo falou dessa importância, diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Olha só, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus em momento algum disse que isso aqui seria um playground, irmãos. O próprio Cristo falou que o mundo jaz no maligno.
E mais, a gente consegue enxergar. Hoje as coisas estão quase que palpáveis. Tudo que o inimigo está fazendo, o governo mundial, nós estamos sendo governados por hostes malignas nesse mundo. Todos se odiando, tudo sendo plantado com ódio, todos se degladiando. E nós, muito mais, por amor a Cristo Jesus, Ele falou nesse versículo, vocês serão adiados por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Quantas e quantas vezes eu já vi nesses dias, colegas pastores, irmãos, e até eu mesmo falando, por que afinal de contas a gente não vê o mesmo exemplo que nós temos nas igrejas, nos mercados, nos ônibus, metrô, que a gente vê tantos lugares, bares, lanchonete, tantos lugares com aglomeração, e as pessoas juntas, todos sem máscara. A gente não vê como a gente faz na igreja, por exemplo, as cadeiras estão todas distantes, álcool em gel. Aqui na igreja eu coloquei álcool em gel até no banheiro. Onde os irmãos vão aqui tem álcool em gel. E a gente não entende por que afinal de contas, as igrejas, desde o princípio, são as que mais são fechadas. De novo, nós estamos aqui sem poder reunir com os irmãos. De novo. Igreja é como um hospital, irmãos. É onde o pessoal procura quando está sentindo dor. Igreja é parceira, não problema. Vamos cumprir, claro, obviamente, o que foi solicitado pelas autoridades, porque nós também temos responsabilidade. Mas, aqui se pese esse fator de que nós estamos cumprindo direitinho aquilo que nos pedem. Mas Jesus falou isso, que nós seríamos odiados por causa do nome dele, mas que nós deveríamos perseverar. Aí ele vem, né, e ele fala sobre perseverar na oração. Nós temos que perseverar na oração, nós temos que perseverar na doutrina verdadeira, assim como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam, né? Uma igreja perseverante. Atos capítulo 2, versículo 42, fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Temos que perseverar, irmãos, na doutrina verdadeira da palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos e também na comunhão e no partir do pão. Eu sei que muitos nesse período andam desanimados, andam afastados da palavra do Senhor, andam afastados da comunhão, andam afastados da igreja. E esse, irmãos, é mais um período que estamos começando de alguns dias de distanciamento. Mas não desanime da presença do Senhor, não desanime de servir a Deus, não desanime de estar em comunhão com os irmãos, mesmo que seja online, mesmo que seja ligando um para os outros, mandando uma mensagem. Que nós possamos manter a chama vivas um no outro, irmãos. Vamos cuidar uns dos outros. Então, que nós possamos perseverar na doutrina, na comunhão. E claro, se necessário for, nas boas obras também. Naquilo que o Senhor também nos chamou para fazer. Romanos capítulo 2, versículo 7. Olha só o que fala em Romanos capítulo 2, versículo 7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Que sejamos inincorruptos, que não sejamos corruptíveis, mas que possamos fazer o bem em honra. Ajudar aqueles que necessitam, principalmente nesse período de perseguição.
Perseverar na graça de Deus, irmãos. Outra coisa que ele falou aqui no texto é que eles não suportam homens maus. Não suportam homens maus. Não suporta ver as pessoas fazendo o mal. A defesa da verdade se tornou um dos pontos fortes da igreja de Éfeso. Homens que alegavam ser apóstolos foram postos à prova e achados mentirosos. Um povo de Deus, um povo chamado para fazer a diferença e que não suportam homens maus. Pessoas que, uma igreja, um povo de Deus que não conseguem conviver com a mentira e com mentiras sendo pregadas. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas ainda, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além dos que temos pregado, que seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O próprio apóstolo falando, se eu ou qualquer pessoa, mesmo que seja um anjo do céu, vos pregar um evangelho diferente deste que está na Bíblia, que seja anátema. E o povo de Éfeso fazia isso. Chegava alguém lá, eu sou apóstolo, eu sou um pregador. Opa, vem aqui. Quais são as pregações? O que tu acredita como verdade? O povo colocava ele à prova. Verificava se era verdade ou se era mentira. Irmãos, e aqui eu quero fazer um parêntese para os irmãos. Aqui eu quero fazer um parêntese para que vocês entendam uma coisa. Estamos vivendo um período muito perigoso, onde as pessoas se atacam em todos os momentos, onde somos bombardeados o tempo todo com notícias. Somos bombardeados o tempo todo com notícias e com acontecimentos, e cada um dá uma versão e tal. Então, das duas, uma, meus irmãos. Das duas, uma. Ou você fecha suas redes sociais e não recebe mais notificação das notícias de tudo que está acontecendo e se preserva um pouco, ou você começa a fazer como esse povo aqui. Começa a buscar a verdade. Começa a buscar os dois lados da situação. Opa, falaram tal coisa de tal pessoa? Deixa eu ver o lado dele. Falaram tal coisa de tal pessoa? Deixa eu ver o lado. Aconteceu tal coisa em tal lugar? Deixa eu ver os motivos. Para que você não seja pego na mentira. Para que você não seja sequestrado pelos mentirosos. Para que você não seja sequestrado por aqueles que querem destruir não somente o seu bairro, a sua cidade ou o seu estado, mas a nação inteira. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve e mais, com aquilo que a gente propaga, com aquilo que a gente passa à frente, sem antes verificar, é verdade ou não? Vamos verificar antes, nesse tempo tão tenebroso, nesse tempo com tantas mentiras, Mas ele chega ali no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, diante de vários elogios pela perseverança,
por não suportar homens maus, por colocar à prova aqueles que chegam com mentiras, que são coisas boas, que todos nós temos que ter em nós. Ele chega no versículo 4 e fala: mas povo de Éfeso, eu tenho contra ti uma coisa. Está acontecendo um negócio aí que não está me agradando. Você não suporta a maldade. Você não suporta homens maus. Você não suporta a mentira. Você é perseverante. Persevera. Você também tem muito conhecimento da palavra de Deus ao ponto de colocar os mentirosos à prova. Mas, a despeito de tudo isso, Éfeso, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É como se Cristo estivesse falando para este povo aqui: você se esqueceu por que você veio até mim. Você se esqueceu o motivo pelo qual você um dia se ajoelhou na minha presença, me aceitando como seu Senhor e Salvador. Você se esqueceu porque um dia você levantou a sua mão diante de um povo, diante de uma igreja e falou: eu recebo esse Cristo como o meu Salvador. É como se ele estivesse falando assim: você se esqueceu os seus motivos. Você se esqueceu dos seus porquês. Éfeso, tem quanto tempo que você não tira um momento de intimidade comigo, igreja? Tem quanto tempo que você não chora? Tem quanto tempo que você não se derrama na minha presença, igreja? Você conhece a letra? Você conhece o que é fazer o bem? Você conhece o que é perseverar? Você não se deixa cair, mas você também, a despeito de conhecer a letra, está sendo desconhecido do dono da letra, do Verbo vivo que desceu do céu. Você se esqueceu dos seus motivos pelos quais você veio a mim. Isso é o que ele está falando aqui. E nós estamos vivendo um tempo assim, irmãos. Estamos vivendo um tempo em que todos sabem de tudo. Todos são doutores em tudo. E no final não sabe nada. Todo mundo opina sobre tudo. E o próprio Cristo, ao falar dos últimos dias, ele falou sobre isso. Ali em Mateus capítulo 24, do 10 ao 14. Mateus capítulo 24, dos versículos 10 ao 14. Mateus 24, do 10 ao 14. Ele falou sobre um tempo em que nós viveríamos um esfriamento do amor. Olha só, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu vou fazer uma sequência de pregações sobre o Apocalipse por conta disso.
Nunca se teve tanta oportunidade de ouvir a palavra de Deus como agora. Fechou as portas das igrejas, fechou as igrejas. E as igrejas foram para a internet. Não tem hoje quem tem desculpa de dizer assim, eu não ouvi. Que são poucas, mas bem poucas as pessoas no mundo hoje que não têm um aparelhozinho desse na mão. São muito poucas as pessoas. Todos estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Versículo 12 ele falou aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. E aqui, outro dia eu falei sobre esse amor, né? Que esse amor é o amor ágape. O amor, na tradução, no original, dessa palavra aqui, desse Mateus 24, 12, ele está falando de ágape. Do amor ágape. Porque a gente sabe que a gente quando fala em amor na nossa língua, a gente pode ter o amor de pai, o amor de mãe, o amor de amigo, o amor de namorado, o amor de marido. Não. Lá são palavras distintas para distinguir amor, né? É o amor eros, que vem do erótico, inclusive, né? O amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. O amor de um homem por uma mulher, ou de uma mulher para um homem, é o amor eros. Então, quando ele vai falar de amor entre homem e mulher, ele não vai falar ágape, ele vai falar eros. Tem o amor filéu, que é o amor fraternal, de irmão para irmão, ou entre amigos. Tem o amor estorguê, que é o amor familiar, né? O amor com pessoas de relação consanguíneas, aquelas pessoas que habitam no mesmo lar, aquelas pessoas que têm o mesmo sangue, aquele amor familiar, né? E o amor ágape, que é o amor de Deus. E o que ele está citando aqui no Mateus 24, 12, é esse amor, o amor ágape, se esfriará. Não é, e aqui eu sempre deixo claro isso, não é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus em nós. Não é o amor de Deus por nós, porque Deus não muda. Deus é imutável, mas é o amor de Deus em nós. Por se multiplicar a maldade no mundo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus em nós se esfriará. E qual é as consequências do esfriamento desse amor em nós? Que nós, a gente se carnifica. No eros, que é o amor de um homem por uma mulher, ou de uma mulher para o homem, sem o ágape junto com o eros, a gente olha para o outro e vê só um pedaço de carne, alguém para ser usado, alguém em que, e quantos estão sofrendo com isso hoje? Quantos vão dormir encolhidos em seus colchões por se sentir um objeto na mão de outras pessoas? Por quê? Por falta do amor ágape. O amor filéu, que é o amor fraternal, sem o amor ágape, é simplesmente um amor de interesse. As pessoas simplesmente vão usar umas às outras, ou seja, um irmão, um amigo, vão ser simplesmente isso, uma amizade interesseira. As pessoas querem só usar umas às outras, e a gente tem acompanhado isso em todos os lugares. E por quê? Por conta do esfriamento do amor ágape em nós. Assim como também no estorguê,
que é o amor familiar, sem o amor de Deus, a família se destrói. É um maltratando o outro, é briga para todo lado. Por quê? O esfriamento do amor de Deus em nós. Não que as pessoas não se amem, não que o estorguê, o amor familiar não exista, mas não existe o amor de Deus que une, que dá coesão nas pessoas. E esse é o problema do tempo em que nós estamos vivendo. Que Jesus falou aqui, no tempo em que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não se espantam mais com o mal. As pessoas não se espantam mais em ver uma imagem de um corredor de hospital cheio de pessoas morrendo asfixiadas por falta de ar. Falta de amor ágape. Isso está acontecendo com todos nós. Estamos vivendo coisas horrendas. As pessoas não se sentem mais comovidas quando vê alguém pedindo alimento na calçada. Pelo contrário, fecha o vidro do carro para a pessoa nem se aproximar. O problema maior, meus irmãos, não é a gente ver pessoas que estão acostumadas e que sempre roubaram, roubando e passando a perna e enfiados em corrupção, como sempre estiveram. O problema maior é a gente acompanhar isso e não se espantar mais. E continuar elegendo e continuar colocando essas pessoas. O problema maior nisso, nem só os maus fazerem maldade. É aqueles que têm a bondade não ficarem em silêncios. Não estamos mais nos espantando com a maldade. E esse versículo está falando disso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É tanta maldade que a gente vê, é tanta maldade que a gente acompanha, que a gente não se espanta mais. E por não se espantar mais com a maldade que está acontecendo em todos os lugares, a gente não chora mais por vidas, a gente não chora mais por pessoas, não clama mais a Deus por vidas. E esse é um tempo necessário da igreja se levantar em oração, em clamor a Deus. Mas como nós vamos clamar a Deus por pessoas se estamos perdendo o nosso amor por vidas? Se o nosso amor tem se esfriado, a gente não se espanta mais com os corredores cheios, com as pessoas morrendo, com acidentes de carro, com pessoas levando tiro, a gente não se espanta mais. É imagem o tempo todo dessas coisas. E com isso, o amor vai se esfriando. O amor de Deus em nós. Não o amor de Deus por nós. Com isso, sem o amor de Deus em nós, o eros, o romance, se carnifica. A pessoa é vista simplesmente como um pedaço de carne. Me diga, se você nunca se sentiu assim. Me diga se você nunca se sentiu traído por um amigo ou usado por um amigo que só te liga quando está precisando de alguma coisa. O amor de Deus se esfriando. E Jesus falou sobre isso aqui nessa carta aos Éfesos. Eu tenho contra ti, no versículo 4,
Vocês têm conhecimento, vocês conhecem tudo, vocês sabem de tudo, vocês sabem quem é bom ou quem é mau. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Você não se lembra mais por que você veio a mim. Você não se lembra mais por que você clamou, por que você orou. Deixa o Senhor falar no teu coração nessa noite. Você sabe de onde você veio. Aqui no versículo 5, olha o que ele fala no versículo 5, olha. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra quando é que começou o problema. Lembre-se de onde foi, o que foi que te amargurou. Lembre-se daquilo que te fez perder este amor e que causou um afastamento, e volta naquele ponto e fala: ei, Senhor, eu me arrependo do distanciamento, eu não quero mais ficar distante de Ti. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de distanciamento social, mas não um distanciamento de Deus. Volta a praticar as primeiras obras. Fala aqui no texto. Volta a se alegrar na presença do Senhor, a colocar o hino bem alto na sua casa e cantar sozinho, cantar sozinha com os braços erguidos, glorificando o nome de Deus. Volta a ter momentos de intimidade com Deus, quando ninguém está vendo, você se ajoelha e ora e fala com Ele. Volta a clamar pelas nações, a clamar por vidas, a clamar por pessoas, a clamar pelos enfermos. Volta a ter paixão por almas. Volta a ter amor pela presença nos cultos. Volta a tua fidelidade financeira com Deus, porque você sabe e você aprendeu que tudo vem dEle. Volta a agradecer por tudo que você tem. Cada garfada do seu alimento agradecendo ao Senhor. Cada prato, cada panela, carro, moto, bicicleta, que chute, não sei o que você tem, agradeça ao Senhor. Tem quanto tempo que você não passa pela casa estendendo as mãos para cada porta, para cada janela, agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por este lugar que me cobre do sol e da chuva, Senhor. Chegou o tempo de voltar ao primeiro amor, de ter em ti pulsando o amor ágape de Deus, e assim tratar o próximo com o amor que ele merece, o familiar com o amor que ele merece, o filho com o amor que ele merece, a filha com o amor que ele merece, a esposa com o amor que ele merece, o amigo com o amor que ele merece, o necessitado com o amor que ele merece. Por quê? Porque o amor de Deus está em ti. É isso, meus irmãos. Chegou o tempo de nós reavivarmos o amor de Deus em nós. Isso, o que eu posso fazer é pregar e falar da palavra de Deus para ti. O resto é entre você e Deus. Fala com Deus. Fala com o Senhor nesse momento. Feche seus olhos onde você está. Se você que está ouvindo essa palavra está distante do caminho do Senhor, e nesse momento você quer se reconciliar com Deus, ou você quer fazer um compromisso com o Senhor, ora aí na sua casa onde você está. Faça um comentário no vídeo aí, que eu quero entrar em contato e fazer contato contigo. Mas deixa Deus mudar a tua história, mudar a sua vida, mudar a sua família. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade na tua presença, por falar de ti, por falar do teu amor, e entender
os teus propósitos para nossas vidas. Encha-nos com o teu amor, em nome de Jesus, Pai. Encha-nos com a tua glória. Meu Deus, que nós possamos ter amor por vidas, amor por almas, amor por pessoas, clamar a Ti por aqueles que estão enfermos, clamar por nosso estado, por nossa cidade, por nosso país, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Aqueles que nesse momento, Senhor, estão voltando para os Teus caminhos ou aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, do qual ninguém os arrebatará. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. E amém. Fique na paz. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a sua família. Fique